Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, 21 de março de 2025. O texto bíblico para a reflexão do dia de hoje se encontra aqui no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 19, que diz assim: ouçam a leitura, ouçam com atenção. Jesus disse: não pensem que vim revogar a lei ou destruir a lei, né? Ou os profetas. Não vim para revogar, não vim para destruir, mas vim para cumprir. Versículo 18. Em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Primeiro, Jesus fala que é para nós nem sequer pensar que ele veio revogar ou destruir a lei e os profetas. Jesus não veio revogar, não veio destruir a lei e os profetas, ele veio para cumprir. Tanto que Jesus foi um cumpridor da lei em toda a sua vivência aqui na terra. E ele também está ensinando aqui que até que a terra, né, o céu e a terra se passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Os céus e a terra aí é prova de que a lei existe. E Paulo diz lá em Romanos 4,15 que onde não há lei, não há transgressão. O pecado entrou no mundo por causa da transgressão da lei. Se há pecado, é porque uma lei foi quebrada, a lei foi desrespeitada e essa lei existe. E a lei é para nos mostrar o pecado, Romano 5,20. E aquele que está em pecado vai a Cristo. E veja bem, o versículo 19 diz que aquele que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, o que nós devemos fazer, pela graça de Deus? Ser cumpridores da lei, ensinar as pessoas a também obedecer, ensinar as pessoas a viver de acordo com a vontade de Deus, com respeito ao cumprimento da lei. E não viver em desobediência à lei e ensinar as pessoas a também viver em desrespeitar a lei. Porque aquele que obedecer a lei, desrespeitar a lei, será considerado mínimo no reino dos céus, mas aquele que for cumpridor da lei será considerado grande no reino dos céus, diz o versículo 19 do capítulo 5 de Mateus. E olha o que diz aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então, esses versículos aqui vêm nos mostrando que na matemática de Deus, com respeito aos mandamentos, 10 menos 1 é 0. Porque se eu não adultero, mas mato, eu venho a ser transgressor. Da mesma forma, se eu não mato, mas eu quebro o sábado, eu venho a ser transgressor da mesma forma. Então, que possamos, pela graça de Deus, né, obedecer aos mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus. Há muitos que dizem que esses mandamentos acabou, que a lei acabou. Então eu quero dizer a vocês, se a lei acabou, então como é que fica o caráter de Deus? Como é que fica os atributos do caráter de Deus
são os mesmos que são atribuídos à sua lei. A pessoa dizer que a lei acabou, está dizendo que Deus acabou. A pessoa que fala que a lei foi abolida, está falando que Deus foi abolido. Olha aqui, vou mostrar aqui para vocês os mesmos atributos que são atribuídos a Deus, são atribuídos à sua lei. Ouça, eu vou dar para você os textos bíblicos, né, que fala dos atributos que são atribuídos a Deus, que também são atribuídos à lei. Veja bem, Deus é justo, Romanos 3, 26, sua lei é justa, Romanos 7, 12, tudo isso é atributo. Deus é verdadeiro, 1 João 5, 20, sua lei é verdadeira, Neemias 9, 13, Deus é puro, 1 João 3, 3, sua lei é pura, Salmo 19, 7, 8, Deus é luz, 1 João 5, sua lei é luz, Provérbios 6, 23, veja bem, Deus é fiel, 1 Coríntios 9, sua lei é fiel, Salmo 111, 7, Deus é bom, Naum 1, 7, sua lei é boa, Romanos 7, 12, Deus é espiritual, 1 Coríntios 10, 4, sua lei é espiritual, Romanos 7, 14, Deus é santo, Isaías 6, 3 e 1 Pedro 1, 15, sua lei é santa, Romanos 7, 12. Você pode conferir essas passagens aí na sua casa. Deus é verdade, São João 14, 6. Sua lei é verdade, Salmo 119, versículo 142 e versículo 151. Deus é vida, São João 14, 6. Sua lei é vida, São João 12, 50. Deus é nossa justiça, Jeremias 23, 6. Sua lei é justiça, Salmo 119, 172. Deus é perfeito, Romanos 5, melhor dizendo, Mateus 5, 48, sua lei é perfeita, Salmo 19, 7. Então você vê aqui todos os atributos do caráter de Deus, todos os atributos do caráter de Deus que é atribuído à lei de Deus. Então dizer que a lei acabou, está dizendo que Deus acabou. É muito sério isso aqui, meu amigo. Está dizendo que, julgando o caráter de Deus por terra, que possamos, né, obedecer à lei, aceitá-la de acordo com a palavra de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus e obedecer a sua lei pela graça dele. Que Deus nos abençoe e nos fortalece a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.